Estamos de volta aqui com Economia e Agora. E estamos falando para você que está em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Juiz de Fora, na Zona da Mata. Estamos no ar para você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Estou recebendo aqui o Guilherme Almeida, que é economista-chefe da FEComércio. Estamos falando sobre o Dia dos Pais. Ô, Guilherme, você também é pai, né? Ou não? Eu sou. Sou Tá na pai de uma menina de 8 expectativa, anos. todos os pais, né? Eu também fico na expectativa de ganhar um presente e tal, mas o que a gente quer mesmo é o carinho dos nossos filhos, né? O abraço, que eles estejam muito bem. E aí eu tô te falando, contando essa história toda para te perguntar, vale a pena o consumidor se endividar para presentear o papai? Bom, o endividamento ele tem que ser muito bem avaliado. Por que que ele tem que ser muito bem avaliado? Porque quando a gente fala em endividamento, a palavra já carrega um estigma, né? Muitos acreditam que o endividamento por si só ele é bastante negativo. Mas não é. Se a gente for avaliar o conceito da palavra, endividamento é todo e qualquer compromisso financeiro que as famílias adquirem. Então, se você tem um boleto, por exemplo, que vai vencer no final do mês, você é considerado endividado. Mas se você tem um planejamento financeiro, se a sua renda é compatível com aquele endividamento, se você já tem a reserva financeira para casos de emergência e já tem ali um planejamento, né, para aposentadoria, um recurso investido no seu futuro, não há nenhum problema se você comprometer uma parcela da sua renda para esse endividamento em si. Até porque hoje é muito comum que as pessoas recorram ao cartão de crédito, por exemplo, aproveitando os benefícios que a compra via cartão de crédito confere ao consumidor dentro do seu hábito de compras. E essa pessoa é endividada. O grande problema surge quando o consumidor não realiza um planejamento, acaba consumindo de forma indiscriminada e em um ritmo incompatível com a sua renda. E não apresenta, por exemplo, uma reserva de emergência, não apresenta um orçamento já disponível para o futuro, para longo prazo, principalmente com uma reserva de emergência de longo prazo para aposentadoria. E o problema ele mora justamente aí. E muito provável essa pessoa que não realiza o planejamento ou tem um hábito de consumo acima do que o seu orçamento permite, ela vai entrar cedo ou tarde no cenário de inadimplência. E esse sim é um cenário bastante negativo, que é quando a pessoa não paga aquele seu compromisso financeiro até a data de vencimento ou na integralidade. E quando isso surge, ela começa a ficar à margem do mercado de crédito, com o famoso nome sujo na praça. Pois é, e aí na hora da naquela hora, né, Guilherme, que às vezes a lembrancinha vai ficar mais na memória e vai ferir menos o bolso, né? Exatamente. E a grande questão, né? A presença em si, o carinho, ainda que seja um produto com ticket muito baixo ou, né, simplesmente presentear com a presença em si, com passar o dia com o seu ente querido, né, ter aquelas experiências, porque muitas vezes as pessoas acabam materializando, né, aquela expectativa. Eu preciso dar um presente para o meu pai para mostrar esse carinho. Mas o carinho ele pode ser demonstrado de diversas formas. E as pessoas, obviamente, passando por esse momento ainda de saída de uma pandemia, temos diversas turbulências no cenário, o nível de preço está bastante elevado, o crédito está mais caro, o desemprego, apesar de estar apresentando resultados positivos, ainda apresenta alguma deterioração, principalmente no que diz respeito ao avanço do emprego informal, sem carteira de trabalho assinada. Então é preciso muita consciência no hábito de consumo e eu tenho certeza que os pais aí, em cada um dos contextos, vão compreender bem isso. Vão compreender demais, né? Porque ninguém quer ter o filho endividado, a filha endividada. Agora, Guilherme, a gente fez Exato. uma projeção, né, do ano analisando o Dia dos Pais. Mas a gente já fez aqui, né, uma análise do Dia das Mães, já tivemos a análise das festas juninas, já tivemos no geral também do Dia dos Namorados, ou seja, a gente está sempre de olho e a gente agradece demais aqui no Economia Agora de ter essa parceria com vocês, de sempre estar aqui abrindo o conhecimento para toda a população, um programa de televisão que chega na casa das pessoas e apresenta dados que às vezes no jornalismo no dia a dia, às vezes pelo tempo não se tem tanto oportunidade, né? Não se tem tanta oportunidade de se apresentar com tanto detalhe, com tanto carinho ali dos dados. A gente pode dizer que, apesar dos pesares, esse ano
que começou estranho em janeiro, ficou pior ainda em março, e agora começa a ter uma melhoria, mas aí vem um ano eleitoral complicado, e aí a gente também tem até uma outra data no meio do caminho, que é a Copa do Mundo, né, que de certa forma também ativa o mercado. Ou seja, olhando para trás e tendo a perspectiva para frente, obviamente, a gente pode dizer que vamos terminar um 2022 de maneira mais, de um saldo mais positivo do que a gente imaginava naquele janeirão? Sim, os dados até então indicam que sim, teremos um crescimento tanto no nível de atividade econômica em geral, que é traduzido pelo PIB, né? O PIB nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia, toda a riqueza gerada por uma economia. Então, temos a expectativa de que o PIB, ele sim, vai apresentar um crescimento no fim de 2022, assim como os seus setores, principalmente o varejo e o setor prestação de serviços, né? O turismo em si, serviços de alimentação fora de casa. Esses são setores, né, que acabaram sendo atingidos severamente em 2020, principalmente, e também em 2021 começaram a pegar tração, então apresentaram um nível de queda muito grande nos 2 últimos anos. E esse processo de recuperação, ele é pautado justamente pela melhoria, pelo abrandamento do cenário da pandemia. Então a expectativa é de que sim, nós tenhamos resultados positivos dos setores econômicos, principalmente setor terciário, capitaneando aí essa recuperação da atividade, e essa recuperação ela já começa a demonstrar sinais talvez muito positivos para as famílias, que é principalmente por meio da geração do emprego e da renda. Se a gente for avaliar, por exemplo, o emprego formal, que são os números do CAGED, já está em campo positivo no saldo, a diferença entre demissões e admissões no período está em campo positivo, e lembrando aqui que o segundo semestre ele tende a ser mais positivo ainda, justamente por conta do emprego temporário, do aquecimento mais significativo do comércio. E quando a gente avalia dados do IBGE também do mercado de trabalho, nós conseguimos comprovar essa melhoria, né? A taxa de desemprego hoje no Brasil está em torno de 9,3%, ainda temos ali um quantitativo, né, de relevância, cerca de 10 milhões de pessoas ainda à margem do mercado de trabalho, desempregadas, mas se pegarmos o período mais agudo da pandemia, né, meados de 2020, aquele período onde existia muita incerteza, esse número ele está muito mais positivo. Então, sim, espera-se que há um crescimento da atividade econômica, tanto pela base comparativa fraca, que foram os 2 últimos anos, como pelo reaquecimento da economia, pelo abrandamento da pandemia em si. E para as famílias nós temos aí uma boa perspectiva também para a recuperação do trabalho, principalmente do emprego formal, né? Então, são indicativos de que a atividade econômica ela tem, sim, seu aquecimento. Claro, temos os desafios. Você destacou aí muito bem que no início do ano começamos a enfrentar desafios, talvez, né, eu acho que nem os maiores analistas, tanto cientistas políticos, economistas, planejavam que estaríamos em um cenário como esse. Já vamos há 4, 5 meses de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, existe a tensão entre China e Taiwan e Estados Unidos, que acaba provocando uma nova incerteza do mercado, impactando principalmente, né, as entregas na cadeia produtiva, que pode gerar um novo choque de oferta, mas ainda assim, mesmo nessa turbulência toda, a perspectiva é positiva para o encerramento do ano. Perfeito. Guilherme, para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, quero 2 abordagens. Eu acho que do comércio você, né, por estar na FEComércio, pode ter uma análise ainda mais aprofundada, e também da questão do consumidor. Primeiro, o lojista, o comerciante, a pessoa que está no comércio, como é que ela deve se preparar no que diz respeito ao Natal? Ela já deve começar a comprar, já fazer as suas pesquisas desde já, para tentar um preço menor, fugir da inflação. Eu sei que a gente tem a pauta do Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais já nos lembra que estamos chegando no final do ano, né? Já tem um marco aí do semestre já voando, né? Exatamente. Independente, né? A gente está, assim, há um tempo ainda de distância para o Natal, mas vamos lembrar aqui que nós estamos falando da data de maior importância para o calendário varejista, independente do segmento. Então, o empresário ele precisa já começar seu planejamento agora. E como que esse planejamento começa? Avaliando justamente as suas saídas, né, as suas vendas em datas comuns e em datas comemorativas, como é o Dia dos Pais agora no próximo domingo,
nós temos o Dia dos Pais, depois teremos o Dia das Crianças, teremos também a Black Friday, e essas são datas termômetro para esse varejista avaliar as suas estratégias. Como a gente fala em varejo, né? Varejo é um segmento onde há uma concorrência muito forte, né? São lojistas comercializando produtos que têm pouca diferença entre eles. Então, a diferença que vai fazer aqui é a estratégia que o empresário adota. Se é um desconto via preços, se é uma visibilidade da sua vitrine, se é um atendimento diferenciado, se ele está atuando por meio do estreitamento da relação com o seu consumidor via redes sociais, apresentando a avaliação de outros consumidores, se ele é um lojista mais presente nesse ato de escolha, né, do próprio consumidor. Então, o seu planejamento ele deve começar agora avaliando as suas saídas, aqueles produtos que apresentaram uma menor saída, se porventura ele pode oferecer talvez uma parcela de desconto maior, se isso não vai impactar no seu fluxo de caixa, acompanhar, obviamente, o nível de preços das matérias-primas que ele vai utilizar ou no processo produtivo, no caso da indústria, ou na sua prateleira para comercialização, no caso aí do varejo. Então, acompanhar essa avaliação, essa variação do nível de preço, principalmente se o empresário ele precisa importar algum produto. Né? Quando a gente tem um período eleitoral, é comum que a incerteza aumente e isso respinga no câmbio. Né? É bem provável que teremos uma volatilidade maior do câmbio, né, nos últimos meses do ano, principalmente mais próximo ao período eleitoral. Então, o empresário ele precisa acompanhar essa evolução de preços, otimizar o seu orçamento, né, fazendo ali compras em períodos que ele acredite que o custo do produto em si, dessa mercadoria, é compatível com o seu orçamento e, naturalmente, ir avaliando, né, como que é o desempenho das suas vendas nesses períodos, se atendeu a expectativa, se o consumidor tem alguma queixa a respeito da sua experiência, não somente do produto em si, mas do seu hábito de consumo, que eu acho que é justamente esse processo do empresário avaliar o comportamento do consumidor e as expectativas e anseios desse seu consumidor que vai realizar ali a fidelização dessa clientela. Perfeito. Ô, Guilherme, quero te agradecer demais, viu, pela presença aqui mais uma vez no programa. A gente fez aqui um caminho do Dia dos Pais, mas também traçamos um caminho para o resto do ano e um prognóstico do que a gente viveu até aqui. Obrigado e até a próxima. Imagina, sempre uma satisfação e até a próxima. E a você, muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana, segundona, só começando a semana, e você ligado aqui no canal Viver Brasil com muito mais economia. E agora?